presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, é o nosso convidado de hoje. Está aí na tela, 996734567. Você que nos ouve pela Rádio Brasil Central AM e também no FM, pode fazer a sua pergunta também. Mas antes, eu vou com ela, Valéria Carvalho. Valéria, é com você. Presidente, a sua primeira gestão, ela foi marcada por uma gestão assim, de austeridade, de colocar a casa, né, as contas em dia e de alguns entraves, né, vamos dizer assim. O seu grupo, né, o seu primeiro grupo, houve um grupo dissidente. Como que o senhor explica esse movimento de dissidência do seu primeiro grupo? E hoje, me parece que, após a sua campanha, para esse novo triênio, o senhor voltou, parece que vai ter agora uma nova mentalidade. Agora uma advocacia, uma OAB voltada para os advogados? Valéria, na verdade a OAB em toda a nossa gestão, tanto na primeira quanto na segunda, sempre foi uma OAB voltada para o advogado. Esse é o nosso foco. A OAB, ela tem a sua função precípua de defender o advogado e a advogada. Na primeira gestão, o que nós tivemos foi simplesmente o exercício da democracia, tal como ela é. Um grupo de oposição que se elegeu, vencendo um grupo hegemônico que se encontrava no poder há muitos anos, e quando você faz uma união das oposições, você tem, obviamente, grupos heterogêneos, pensamentos diferentes. Com o início da gestão, essas diferenças, muitas vezes, elas se avolumam e é natural que haja dissidências, discordâncias. Isso aconteceu na nossa primeira gestão, pode vir a acontecer nessa segunda, porque é assim que funciona a democracia. Agora, o mais importante é que tivemos a gestão muito realizadora, tivemos novas eleições, o teste das urnas, e no teste das urnas, a advocacia goiana, de maneira majoritária, ampla, disse que nós estamos no caminho certo. Portanto, agora nós simplesmente estamos no segundo mandato, continuando a fazer aquilo que implementamos no primeiro e, claro, muito do plantio que foi feito passa a ter frutos agora nesse segundo momento. E nessa semana, salvo engano, a OAB inaugura uma central de atendimento ao advogado, a CASAG? Isso, na realidade nós temos um plano desde o início da nossa gestão, Valéria, de não só reformar os prédios da ordem, a estrutura predial, que estava já bastante desgastada. Então nós resgatamos o prédio histórico da Avenida Goiás, devolvemos a advocacia, reformamos o céu da OAB, que estava já bastante antigo, estamos terminando, na verdade, a reforma da sede no setor marista, depois de 30 anos sem que ela tivesse um rejuvenescimento, uma modernização, e na sexta-feira a advocacia recebe seu centro de excelência, ali na frente da PUC, na área 4 ali, área 5 ali, né? Sim. Da PUC ali, perto do Serra Dourada, onde nós vamos ter todos os serviços da OAB a serviço do advogado, desde renegociação de dívidas, passando por plano de saúde, plano odontológico, passando por barbearia para os homens, esmalteria para as mulheres, cafeteria, livraria, engraxataria, restaurante, enfim, nós vamos ter um grande centro de excelência para a advocacia ter sua vida facilitada. Presidente, mas tem gente que está reclamando. Antes, eu vou para apenas o comentário do Aldo Lima, do setor Santa Genoveva, ele que é nosso telespectador assíduo. O ministro Moro foi infeliz nas trocas de mensagens, achando que não viriam à tona. Mas agora vem a bronca. Boa noite, me chamo Roberta. Quero saber do presidente em que se fundamenta o valor tão exorbitante do exame de ordem. Ela é bolsista na PUC e está no último período. Primeiro, diga qual que é o valor do exame e defenda o exame, se for o caso. Bom, essa questão de caro ou barato é sempre de acordo com quem paga e com quem recebe. Né? Eu não sei exatamente, confesso, o valor atual da taxa que é paga para o exame de ordem, mas nós temos que entender o seguinte: o exame de ordem é um exame nacional unificado e é caro realizar o exame de ordem. Por exemplo, a OAB Nacional é que coordena isso, a OAB Nacional é que propõe essa cobrança, que tem base num contrato com a Fundação Getúlio Vargas, aluguel de salas, de locais, contratação de fiscais. Imaginem isso em plano nacional, 3 vezes por ano, e em cada exame nós temos uma média de 120 mil
candidatos nos exames de ordem. Então é preciso que esse sistema seja bancado de alguma forma e a taxa existe para isso. Presidente, a Valéria lembrou a sua primeira campanha para a OAB e naquela época havia uma crítica muito forte ao presidente anterior, à gestão anterior, pela proximidade política, pela atuação político-partidária do ex-presidente, a relação dele com o governo. Agora a gente tem o seu irmão que participou, Luiz Antônio, que participou ativamente da campanha do governador Ronaldo Caiado, foi nomeado agora chefe de gabinete da Segov, da Secretaria de Governo, e até uma especulação de que ele pode disputar um mandato eletivo em 2022 de deputado. Isso afeta de alguma forma a sua atuação e a independência da OAB nessa sua segunda gestão? Fabiana, eu costumo dizer que a OAB ela não pode ser longa-manos de governo nem vanguarda de oposição. O que acontece muitas vezes? Grupos políticos querem se utilizar da ordem ou para uma finalidade ou para outra. Nós já estamos aí com 3 anos e 6 meses à frente da OAB e nós já demos diversas demonstrações de independência política. Quer com relação ao Poder Judiciário, quer com relação ao Executivo Estadual, quer com relação ao Executivo do município de Goiânia. Agora, obviamente, você não pode impor o preço da minha independência enquanto presidente da ordem a qualquer terceira pessoa, seja pai, seja mãe, seja irmão. Já existe um preço muito grande que se paga pela exposição que o presidente da ordem está submetido. Agora, meu irmão Luiz Antônio, como você colocou, tem as convicções políticas dele, tem as preferências, tem a sua atuação e sempre esteve absolutamente livre para atuar junto a quaisquer líderes partidários que ele entenda. A atuação dele está de um lado, a minha está de outro, e até aqui você pode ter certeza que isso não interferiu nem para um lado, nem por outro. Estamos com a independência preservada. Presidente, voltando à questão da campanha, para a gente dar uma fechada, na sua campanha, uma das suas promessas era a questão de investir nas subseções, né, do interior e na questão da Procuradoria, né, das prerrogativas. Como é que está essa questão? Eu diria, Valéria, que isso está consolidado. O trabalho pelas prerrogativas é um trabalho de luta diária. Agora, nós saímos de um modelo inicial amador, valoroso, importante, mas amador, e hoje nós temos uma Procuradoria de Prerrogativas profissional, realizamos um concurso público amplo, temos procuradores contratados e atuantes para essa única finalidade. Eu constato, e a Advocacia de Goiás constata também, uma elevação no nível da defesa das prerrogativas. Com relação ao interior, para dizer o mínimo, nós colocamos os repasses, que são chamados de duodécimos, que estavam atrasados todos em dia. Não atrasamos nem um mês ao longo dos nossos 36 primeiros meses de mandato e nossos 6 agora do segundo mandato. Reformamos mais de 100 salas de OAB em todo o estado e pretendo ainda até o final do segundo mandato entregar mais 90 salas novas. Reformamos sedes de subseção que estavam sucateadas. Sim, portanto, mas como que vocês arranjaram dinheiro? Vocês assumiram alegando um passivo muito grande. Como é que arranjaram dinheiro para fazer tudo isso? Gestão. Explique. Cortar gastos, eliminar desperdícios e planejar. Vou dar um exemplo de vários que poderiam ser colocados. Nós fizemos um planejamento estratégico de entregar para a advocacia salas novas nos fóruns, que é onde o advogado realmente usa parte significativa dos serviços da ordem. Nós temos 167 salas. Ao invés de fazer uma licitação, por exemplo, para cada sala, nós fizemos uma licitação de imóveis para todas as 167 salas e conseguimos adquirir imóveis quase pela metade do preço. Esse é um exemplo do que uma gestão criativa pode fazer com poucos recursos financeiros. Presidente, sobre a estrutura interna da OAB, e bem factual agora, se eu não me engano, Goiás foi a 3ª seccional a receber a correição, que vai passar por todas as seccionais agora. E que ela teria, dentro da sua análise, sugerido que a OAB fosse mais célere no TED, no Tribunal de Ética e Disciplina. E como que isso tem acontecido lá dentro da OAB na sua gestão? Presidente, explica para o público, não advogado, o que é a correição. Vamos lá. Uma das funções, Daniel, como você bem sabe, importantíssimas da OAB, é o controle ético profissional. Isso é feito pelo Tribunal de Ética e Disciplina. E no Tribunal de Ética e Disciplina, o que acontece é que os profissionais
são processados por consumidores, né, por clientes, ou até por outros advogados que alegam que aquele advogado ou advogada violou uma norma ético-profissional. A correição esteve em Goiás e o resultado final da correição do Conselho Federal, que é justamente a análise do órgão de cúpula, se os processos estão tramitando bem, foi de que Goiás está muito bem. Cumprimos todas as metas da correição anterior e agora com o processo digital que nós implantamos na nossa gestão, a celeridade tem sido muito maior. Inclusive o corregedor geral do Conselho Federal, que é o doutor Ari Raguiante, disse que o modelo de Goiás hoje ele deve servir de modelo para o país, em termos de celeridade, de atuação. Agora, existem casos de morosidade? Existem. Exatamente porque nós devemos primar dentro de casa pelo devido processo legal, pela ampla defesa. Então, o Estatuto da OAB, isso até seria caso de ser alterado, eu já propus isso. Tem um dispositivo que diz assim, todos os recursos no sistema processual da ordem têm efeito suspensivo. Significa que enquanto o advogado recorrer de uma decisão que o condena a uma pena, ele não tem que cumprir essa pena e aí você obviamente sabe que ele pode alargar o curso desse processo quase que indefinidamente. Agora, mesmo com esses entraves que nós temos na legislação, que deve ser respeitada, eu hoje estou bastante satisfeito com o resultado que o nosso tribunal tem apresentado. Sobre essa celeridade, então, a ordem pensa que ela está agindo dentro do... Não tem nenhum tipo de iniciativa que a OAB Goiás pensa em fazer para tornar mais sério esses processos. Nós até teríamos, Daniel, mas essa já foi implementada. Qual é? Uma coisa que incomoda muito a advocacia é quando nós temos profissionais que são objeto de persecuções penais, de prisões em flagrante, em situações que denigrem o exercício profissional. E a advocacia e a sociedade ficam esperando uma conduta mais célere do seu órgão de classe de punição, né? Então nós criamos no âmbito da OAB para essa gestão, e isso foi muito estudado e muito meditado ao longo da nossa primeira gestão, uma turma, uma câmara, para julgar suspensões cautelares preventivas. De modo que, se há um advogado que se encontra envolvido em uma situação rumorosa, que coloca a advocacia em risco em termos da sua boa imagem, hoje nós temos condição de promover cautelarmente a suspensão desses profissionais, e isso aconteceu só nesse mês, 4 suspensões preventivas pelo Tribunal de Ética. Presidente, e baseado na sua explicação agora, o senhor acredita num cenário de criminalização da advocacia? Acreditar não é a palavra. Eu não quero acreditar no cenário de criminalização da advocacia. Temo, porém, que da forma como se pretendam direcionar leis e investigações, isso eventualmente venha a acontecer. E é por isso que a OAB, por intermédio do Conselho Federal, das suas seccionais, tem se esforçado muito em impedir que determinadas propostas tramitem no Congresso Nacional e que venham a diminuir o direito de defesa do cidadão. Vamos falar dessas propostas? Eu estava até com a pergunta na ponta da língua, não falar no próximo bloco, pode ser? Perfeito. Perfeitamente. O Roda de Entrevista de hoje recebe o presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Voltamos depois do intervalo.